Bom dia, âncora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero saudar esse painel em preto e branco, como se pode constatar. Os, os de branco estiveram ontem comentando a grande final. Quero parabenizar a torcida e os são paulinos em geral, inclusive os aqui presentes, por terem sido os únicos a vencer o campeão paulista pela 31ª vez. Não quero cometer nenhuma ironia, quero dizer que o torcedor do Corinthians tem todos os motivos para estar feliz hoje pela manhã. A cidade está tomada de corintianos com as suas camisas alvinegras, algumas apenas brancas, mas dizer que, felizmente, acabaram os estaduais, vai começar a temporada de futebol no Brasil. Tivemos um jogo abaixo da crítica sob todos os aspectos. Sob o aspecto técnico dos dois times, pior o Palmeiras, porque praticamente não botou o Corinthians em risco, a não ser no pênalti cometido pelo Júnior Baiano, quer dizer, pelo Félix Torres, que é um desastrado, é uma coisa. Ele acha que ele joga muito mais futebol do que ele de fato joga. Quero mencionar aqui a minha decepção com esse começo de temporada no Palmeiras do Vitor Roque, que eu temo em chamar de Roque Júnior. Vai ser difícil eu não chamá-lo de Roque Júnior, porque um galinho de briga, um provocador, mas praticamente futebol não jogou. Saudar, evidentemente, o maior responsável, e diga-se de passagem, antes do jogo, no All Play, o Mauro citou o Hugo como se viesse a ser o personagem do jogo, baseado numa expectativa correta de que o Palmeiras atacaria muito o Corinthians e ele teria de se destacar para que o Corinthians fosse o campeão. Isto exatamente não aconteceu, mas aconteceu no lance, né, absolutamente decisivo do jogo, que foi o lance do pênalti. Mas imagine que o Corinthians jogando pelo empate, e nesse aspecto a sua defesa, tirando o Félix Torres, se comportou muito bem, acabou pondo o Everton mais em risco do que o time do Palmeiras, que precisava de pelo menos um gol, colocou o Hugo em risco. Né? O Corinthians teve pelo menos duas chances claríssimas de gol, uma na trave com o Garro e a outra a defesa do Everton no fim do jogo, que pelo menos daria um aspecto festivo maior ao título do Corinthians com a vitória, se o Yuri faz o gol. E o que aconteceu em Itaquera é também uma condecoração, né, à PM de São Paulo, né, que faz muito boa fiscalização, né, que impede que entre sinalizadores, rojões e o diabo 4, né, e faça aquele clima preocupante, atemorizante que se deu a partir de um certo momento. É aquilo. Conversava com o Mauro ontem, com o Dudu Monsanto, que foi quem narrou o jogo no All Play. Eu tinha medo de um clima de beligerância, que o ganhar na marra do Corinthians poderia causar alguma coisa de grave em Itaquera. E nesse aspecto eu diria, ainda bem que o Corinthians saiu campeão, porque eu não sei o que teria acontecido se o Corinthians perde o jogo, perde o título. Imagino que aconteceria alguma coisa parecida com o que aconteceu no Pacaembu, naquela noite trágica em que o River Plate, né, da dupla Dias, eliminou o Corinthians da Libertadores. E quero fazer aqui uma menção, três menções especiais. Uma, dando parabéns ao espírito esportivo que o Palmeiras demonstrou ao subir para receber as medalhas, porque eu achava que não subiria. Subiu. Segunda é
parabenizar o Emiliano Dias, que ao lhe perguntarem se aquele era o maior título que ele ganhou pelo Corinthians, se era o maior título que ele ganhou na carreira, ele disse não. O maior título que eu ganhei na carreira, desculpe os torcedores do Corinthians, foi em 2014, quando eu fui campeão pelo River Plate, que é meu time de coração, e o River voltando no rebaixamento. E registrar aqui o ridículo do presidente do Corinthians com aquela camiseta, né? Deus me pôs aqui, só Deus me tira, com Nossa Senhora de Aparecida nas costas. Quer dizer, tudo errado, né? Ele precisa pelo menos de um assessor de marketing, porque esta frase, entre outras coisas, né, é de alguém que o povo tirou do poder e que dizia isso também, só Deus me tira daqui. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Não sou sommelier de torcida, acho absolutamente justo que o torcedor do Corinthians comemore, esteja muito feliz. Agora, domingo, a verdade começa na Fonte Nova contra o campeão baiano, o Bahia. Esse título é mais um. Campeão paulista, estava 6 anos na fila, sair da fila é bom, mas que o Corinthians não faça como fez o São Paulo quando tratou o Campeonato Paulista como se fosse a Copa do Mundo. Muito bem. José Trajano, muito bom dia. Suas considerações aí sobre o título corintiano. Bom dia. Primeiro, pedir ao Juca o número de likes. Ele está emocionado com a 7 mil. 7 mil. 7 mil. Que isso. O homem é campeão, né, rapaz? Campeão, tá folgado. O que eu quero dizer é o seguinte: a festa de encerramento do Campeonato Paulista, que teve drone colorido, teve foguete, fogos de artifício, luzes, fumaça, teve de tudo. Só que não teve futebol como convidado. Essa festa de encerramento não contou com futebol. Não convidaram o futebol. Foi um jogo pífio, como diria o Mauro. Primeiro tempo pior ainda, né? Por mais que o corintiano tenha que comemorar mesmo, é um título, há muitos anos que não ganhava, 6 anos, é o maior vencedor de troféus do Campeonato Paulista, estava jogando em casa, com a sua torcida, aquela coisa toda. Mas, na verdade, esse jogo termina, esse clássico, esse derby termina, com muita preocupação para ambos os lados. Porque o Corinthians não é um time confiável. Porque, por mais que esteja em festa, comemorando, papapá, não é um time ruim. Daí o vexame recente na Libertadores. Claro, tem um goleiro que está se revelando um pegador de pênalti, igual ao antigo Cássio, que era especialista em pegar pênaltis, 2 grandalhões. Tem o Garro, que é um bom jogador, tem o Memphis, que ontem até foi bem, o Yuri Alberto faz gols, aquela coisa toda. Mas é um time precário, é um time que não empolga, um time que não exibe futebol confiável. Mas venceu, parabéns e tal, né? Jogou para não perder, jogou para empatar, jogou e podia ter feito gol, porque quem teve mais chance de gol foi o próprio Corinthians, uma bola na trave e aquela, como o Juca falou, do Yuri Alberto. Quanto ao Palmeiras, o Palmeiras vem se arrastando, o Palmeiras do Abel vem se arrastando há algum tempo, e faz tempo, que não vem jogando bem, mesmo com algumas conquistas. E o Palmeiras ontem, assim como no primeiro jogo, mostrou toda a sua ineficácia, a ineficácia de um técnico que não muda o seu esquema de jogar, fica lançando bola para o Estevão foi controlado, que recebeu alguns reforços, tá certo, o Maurício não jogou, o Paulinho não vai jogar, não sei o quê, mas é um time que o torcedor tem que ficar preocupado. Se o torcedor do Palmeiras ficar deitado nas glórias de anos atrás, quando o Abel chegou e começou a ganhar Libertadores, brasileiros, sei lá o quê, prepare-se para problemas sérios durante o decorrer da temporada. Porque ontem foi o retrato mais perto que nós tivemos desse Palmeiras que vem se arrastando, jogando mal, conseguindo aos trambolhões chegar numa final, porque era para ter sido desclassificado, inclusive, vocês lembram? Chegou aos trancos e barrancos na final, vem jogando mal, é um time que precisa mostrar alguma coisa e não mostra.
E uma coisa só que eu queria falar, que eu estava vendo a transmissão pela Record, e lá tem um Sálvio, né? Que explicou a não expulsão do Félix Torres naquela hora do pênalti, que deixou mais uma vez o Abel. O Abel, se não fizer um agito, mostrar para a plateia, mostrar que está indignado, não é o Abel, né? Ele acha que isso faz parte do espetáculo. Disse o Sálvio que nesse lance não se marca pênalti, que a punição já é o pênalti, não se marca a expulsão, o cartão. Nesse tipo de lance, do tipo de falta, a punição já é marcar o pênalti, segundo as novas determinações da FIFA, sei lá o que e tal. Isso que eu quero dizer. Quanto ao Vitor Roque, ô Juca, eu estou esperando também. Falaram tanto. Nós temos dois problemas incríveis no futebol brasileiro. O melhor jogador do mundo chega na seleção e não joga nada. E o jogador mais caro da história do futebol brasileiro entra em campo algumas vezes e não joga nada. É curioso, né?